verdade, o nosso papel é fazer aprender mesmo, né? Não é simplesmente ensinar, não é simplesmente chegar aqui e dizer ou pensar que estou ensinando alguma coisa, é fazer aprender. Para isso eu preciso estar atento ao outro. E estar atento ao outro pressupõe algumas posturas, alguns olhares que eu gostaria de inicialmente refletir com vocês sobre isso, né? Essas reflexões estão feitas no livro, mas eu acho importante a gente retomá-las aqui nesse momento. Para eu realmente olhar e observar o outro, eu tenho que estar diante desse outro que vai aprender numa postura apreciativa. E o que é essa postura apreciativa? É uma postura que vê o lado positivo. E isso potencializa a energia de realização. É mais ou menos assim, quando eu olho para aquilo que você fez certo, eu potencializo a sua motivação e com isso eu faço com que você sinta vontade de continuar fazendo. É mais ou menos assim, né? Pensa numa situação em que alguém chegou para você e elogiou aquilo que estava certo no que você fez, num planejamento, por exemplo, né? É muito mais interessante quando a gente ouve assim, puxa, seu planejamento está muito claro, está muito objetivo, está bem detalhado, parabéns por ele, né? Agora a gente só tem que tentar uma coisinha, vamos ver se a gente consegue resumir um pouquinho ele, né? Para que ele caiba em no máximo 3 páginas, tá? Né, para que fique menorzinho, mais enxuto. Mas meus parabéns, seu planejamento está muito bom, está muito claro, está muito detalhado. Né? A gente vai para casa todo feliz e reduz o planejamento para 3 páginas. Né? Agora, isso pode ser dito de outra forma? Pode. Fora de uma postura apreciativa, isso seria dito mais ou menos assim, nossa, mas você falou demais nesse planejamento. Você escreveu muito, ele está enorme. Eu fiquei até cansado de ler teu planejamento. Tem que reduzir o planejamento, tá? Ele está muito grande. Dessa forma, realmente vai ficar complicado. Vai lá e tenta ser mais objetivo. Você foi pouco objetivo no seu planejamento. A gente, desse jeito, ouvindo isso, a gente já vai para casa mais assim, puxa, com bem menos vontade de fazer a redução, né? Isso tem a ver com postura apreciativa. As empresas estão descobrindo isso, inclusive. As empresas que sempre fizeram avaliação olhando o lado vazio do copo, as empresas inteligentes, elas já estão entendendo que se eu olho o lado cheio do copo, eu faço o funcionário melhorar mais rápido. Né? Ao invés de chamar e falar assim, escuta, você atendeu 2 pessoas muito mal, elas fizeram reclamação de você. Eu queria saber o que aconteceu. Por que você ainda não está atendendo todo mundo muito bem? Né? Ao invés disso, elas já aprenderam que vai fazer com que o funcionário melhore se elas olharem para todos os outros que eles atenderam bem, de alguma forma elogiar o atendimento deles e perguntar o que vocês estão precisando, né, para lidar com situações mais difíceis, porque eu sei que elas existem, né? Nós tivemos 2 pessoas que falaram de vocês aqui, mas eu acredito que tenham sido pessoas um pouco mais complicadas e tal. Que ajuda vocês estão precisando para melhorarem? As empresas estão percebendo que fazendo desse jeito, a melhora é muito mais rápido e muito mais eficiente. Logo, precisamos da postura apreciativa para que a gente possa ter o olhar inclusivo. E o olhar inclusivo é a porta para a construção de vínculos. Eu não construo vínculos se eu não lançar um olhar que inclui, né? E o que é o olhar que inclui? É aquele olhar que simplesmente vê, que simplesmente deixa, eu costumo dizer assim, vê se você consegue perceber esse exemplo que eu vou dar. O nosso olhar ele é sempre intencional, sempre. Você nunca fica assim, dificilmente a gente fica com o olhar vagando, né? Aquele olhar que vaga e de repente eu vi alguma coisa. Não. O nosso olhar sempre busca, não é isso? Existe no nosso olhar uma intenção, eu estou sempre buscando alguma coisa, eu estou sempre observando os cartazes, a decoração, a pessoa que está ao meu lado, o jeito que ela está vestida, sei lá o que. A gente está sempre observando, o nosso olhar é sempre intencional. E eu diria que o olhar inclusivo, ele vai de encontro a isso. O olhar inclusivo, ele é pouco intencional, ou melhor, ele é nada intencional. O olhar inclusivo, como o próprio nome diz, ele inclui o outro do jeito que ele se apresenta. Então é como se eu deixasse os meus olhos ser capturado por alguma coisa e não lançasse o meu olhar
né, intencionalmente sobre aquilo. Quando eu deixo os meus olhos serem capturados pelo que o outro me traz, eu adquiro o olhar inclusivo, né? Quem é esse outro? O que ele traz? Por que ele se comporta assim? Que interessante. Em que ele acredita? Né? Como é que ele se fez desse jeito? O olhar inclusivo, ele é um grande exercício. Ele é um grande exercício porque ele não avalia, ele contempla. E o que é contemplar? Quem é que nunca contemplou uma paisagem? Não é isso? Quem é que nunca chegou? Outro dia fui fazer uma palestra naquela cidade, que eu sempre esqueço o nome, acho que é Cambará, no Rio Grande do Sul, onde filmaram a Casa das 7 Mulheres. Né? Eu fui fazer uma palestra lá, e aí a secretária de Educação depois falou assim: Júlio, vamos conhecer um pouco da nossa cidade? E me levou perto daqueles penhascos, não sei se vocês lembram dessa minissérie, né? Gente, quando eu cheguei perto daquele negócio, estava um dia bonito, sabe? Eu cheguei assim próximo, olhei aqueles paredões, olhei aquilo tudo verde, eu fiquei sem voz. Eu fiquei sem voz e fiquei só assim, ó. Eu fiquei contemplando aquilo. Durante alguns minutos, eu precisei ficar calado, deixando aquilo tudo entrar em mim, entrar nos meus olhos. Eu não lancei os meus olhos, eu explorava, eu olhava e deixava aquela beleza tomar conta de mim. O olhar contemplativo, contemplar é isso, é olhar para o outro, deixando que o que ele traz, deixando que o que ele é, chegue até mim, sem avaliar, sem julgar, o que é o mais difícil. A parte mais difícil é essa. Né? Quando a gente bate os olhos numa pessoa, o julgamento e a avaliação ela já vem imediatamente. Se uma pessoa se veste, uma mulher se veste de forma muito colorida, né? Muito esfuziante, muito alegre, fala muito alto, né? É uma pessoa muito comunicativa, muito sorridente, não é isso? O nosso olhar para essa mulher dificilmente é um olhar contemplativo, inclusivo. Geralmente já é um olhar avaliativo. Né? Geralmente é aquele olhar que pergunta assim: que isso? Né? De onde saiu? Né? Será que ela não percebe que rosa, amarelo, verde, vermelho e azul não combinam muito? Não é? Por que ela fala tão alto assim? Já vi que gosta de aparecer. Percebe? O nosso olhar é sempre um olhar avaliativo. Nós sempre temos um programa que avalia. O que eu estou falando? O olhar inclusivo, o olhar contemplativo, é aquele olhar que olha para essa mulher, por exemplo, com uma sensação assim: nossa, que interessante, diferente ela. Deixa eu explorar essa pessoa. Deixa eu entender essa pessoa, né? Deixa eu conhecer essa pessoa. Não, imagina! Eu avalio, pego meus valores e lanço logo o olhar avaliativo. Logo, percebam bem que o olhar inclusivo, a maior dificuldade dele é a nossa dificuldade de não avaliar, é a nossa dificuldade de não julgar, porque automaticamente a gente julga, não tem jeito. O grande Saramago fala uma coisa bem bacana, que eu gosto muito, né? Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Olha que bacana. Pensa nisso que o Saramago diz por alguns instantes. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Nem tudo à nossa volta nós vemos. Nós às vezes olhamos para tudo à nossa volta, mas vemos poucas coisas. Isso acontece até dentro de casa. Quantas vezes nós olhamos para marido, para esposa, para filhos, para irmãos, mãe, pai, simplesmente olhamos, sem ver coisas que já estão lá. E quando a gente consegue ver, tem um nível mais profundo ainda, repara, né? Nem tudo que a gente vê, a gente repara, né? Nossa, agora que eu estou reparando, você tem um olho mais claro que o outro. Mas eu sempre tive. Você sempre teve? Sempre tive. Esse olho mais claro que o outro, ele sempre esteve aqui no lugar dele. Nossa, mas agora que eu estou reparando. Pois é. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Quantas e quantas vezes os relacionamentos vão por água abaixo por falta de uma análise desse verso aí do Saramago, né? Quantas vezes a gente só olha para o outro que está ao nosso lado, sem ver,
Às vezes a gente vê, mas não repara. Né? O que separa o olhar do ver? É o notar. E o que separa o ver do reparar? É o pensar sobre o que notou. Quando eu simplesmente olho e não vejo, é porque eu realmente não reparei que ele tinha ou que ela tinha um olho mais claro que o outro. Isso é a diferença do olhar para o ver. Eu vi que ela tinha. Agora, o reparar significa tomar isso como um foco específico, pensar sobre isso, né? Logo, Saramago foi brilhante quando ele falou esse tipo de coisa. Na sala de aula, se podemos olhar, temos que ver. E se podemos ver, precisamos reparar. Alguns alunos, eles nos puxam para reparar, independente da minha vontade, né? Todo mundo nas suas turmas sabe em qual aluno você repara. Será que o fato do aluno chamar a atenção, será que o fato do aluno puxar esse meu olhar, será que isso já significa reparar? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes, ao invés de reparar, eu o classifico como alguma coisa que só me atrapalha, acabou. Né? Quantas e quantas vezes eu já encontrei alunos que incomodam, mas nos quais eu não tinha reparado alguma coisa. E ao reparar, muitas vezes eu tiro dali alguns elementos muito interessantes. Olhar é eventual, mas ver é sempre envolto por certa intencionalidade. Né? E escolhemos o que vamos ver em tudo que olhamos. Tudo está para ser olhado, mas nem tudo está em condições de ser realmente visto. Essa é a grande questão. E nós temos uma coisa muito complicada na nossa psique, né? No nosso comportamento. Sabe o que é? Tem coisas que a gente evita de ver. Então, é como se fosse um processo subconsciente. Tem coisas que a gente não quer ver, porque vão nos machucar, porque vão nos dar trabalho. Nossa Senhora, o que me dá trabalho, dificilmente eu quero ver. Se eu puder, eu não vejo o que me dá trabalho, né? Porque aquilo eu já sei que vai me dar trabalho. Aquilo eu já sei que vai ser um problema para mim, vai ser um desafio para mim. Então, de preferência, os meus olhos não... É bom que eles não vejam, né? Não vamos nem falar isso, né? Porque não é lugar nem hora, né? Até porque ontem foi dia dos namorados. Mas quantas relações só sobrevivem, eu não sei nem se sobrevivem, né? Se arrastam em função desse tipo de coisa. Eu não quero ver, eu não quero ver em mim, eu não quero ver no outro, não é isso? Não adianta, existe uma intencionalidade em ver e uma intencionalidade em reparar. Levando isso para a sala de aula, o que a gente pensa? A gente pensa assim, o que eu estou precisando reparar nos meus alunos, mas que eu não quero? Sabe? O que eu estou precisando reparar nas minhas turmas, mas que eu não quero? Por que eu não quero? Eu tenho que encarar de frente, eu sou educador, eu sou um profissional da educação. Ser um profissional da educação significa fazer o outro crescer. Educar o outro significa fazer o outro ser o melhor possível. Fazer com que ele tire de dentro dele toda a potencialidade. Logo, primeiro pré-requisito para ser educador, acreditar que dentro do outro tem coisa de bom. Já começa por aí. Eu não educo se eu não acredito que dentro do outro tem coisa de bom. Porque se educar é fazer potencialmente o outro ser cada vez melhor, o outro se acreditar cada vez mais, o outro ser, superar-se o tempo todo. Se educar é isso, é levar o outro a se superar, eu tenho que acreditar que o outro é capaz de se superar, que o outro tem coisa boa dentro dele. Logo, diante da seguinte afirmação, aquilo ali já era, aquilo ali não tem jeito, aquele ali está perdido. Mas dali não sai nada de bom, né? São afirmações que contrariam o ato de educar. O próprio Paulo Freire já diz, né? Ou seja, se não há a educação nasce da esperança. Se eu perdi a esperança, não há mais possibilidade de educar, né? Aquele professor que diz, essa turma não tem jeito, ele pode fazer tudo com essa turma, menos educá-la. Menos fazê-los se superar, porque ele já acredita que eles não têm jeito. Logo, eu preciso encarar de frente esses fantasmas, essas sombras que todos nós temos dentro de nós, né? Ou seja, o que eu não estou querendo ver nos meus alunos? Uma vez eu me perguntando isso,
com as minhas turmas de sexto ano, eu pego as turmas de sexto ano há 16 anos, tenho que contar isso para vocês. Há 16 anos seguidos eu peço para minha coordenadora, me dá um sexto ano, me dá um sexto ano, me dá um sexto ano. Por quê? Porque de verdade, há 16 anos atrás, eu tive uma crise profissional que quase virou pessoal, porque eu não conseguia dar aula para eles. Eu não conseguia, por quê? Porque a maneira que eu aprendia a dar aula não se adequava mais à forma com que eles aprendiam. Eu aprendi a dar aula, gente, falando, não sei vocês, mas nós aprendemos a dar aula, sabe com quem? Engana-se quem pensa que aprendeu a dar aula com seus professores de didática. Haha, não foi mesmo. Vocês não aprenderam a dar aula com seus professores de didática. Não foram eles que te ensinaram a dar aula. Sabe quem te ensinou a dar aula? Os professores que você teve ao longo da sua vida. Todos eles, desde lá da educação infantil. Todos os professores que você teve ao longo da sua vida foram responsáveis por você aprender um pouquinho com cada um, de maneira inconsciente às vezes, mas está aí guardado dentro de você. O professor que você é hoje, a professora que você é hoje, tem um pouquinho de cada professor que já passou pela sua vida. E você foi adquirindo um pouquinho, um pedacinho, e aí você se formou esse mosaico, esse quebra-cabeça didático que é você hoje. Né? Ah, mas os meus professores de didática me ensinaram muito. Os meus também. Mas eles só te ensinaram na medida em que eles permitiram que você tivesse uma interação com a prática deles. O que é que eu estou falando? Eu tive professores de didática que falaram assim para mim: olha, a avaliação é um processo integral, devemos avaliar o aluno como um todo, da hora que ele entra até a hora que ele sai da sala de aula. Não pode existir hora de ensinar e hora de avaliar. É um processo que um complementa o outro. Ficou claro, gente? Então agora estudem o texto que eu deixei lá na Xerox, semana que vem tem prova. Não sei se vocês tiveram aulas de didática assim, eu tive. Então, o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é o seguinte: sabe o que ficou da interação com a prática? Estuda que semana que vem tem prova. A gente aprende o que o professor é e faz, não o que ele diz. Tenha isso claro, hein? Os nossos alunos aprendem não o que a gente diz, mas o que a gente é e o que a gente faz com eles. Se eu digo uma coisa, mas sou e faço outra, é aquilo que eu sou e faço que foi aprendido. E nós somos professores daquilo que nós aprendemos verdadeiramente dos professores que nós tivemos ao longo da nossa vida escolar. Né? Então, como eu ia dizendo, há 16 anos atrás, a minha crise foi a seguinte: meu Deus, eu não sei dar aula mais para sexto ano. Há 16 anos atrás, o sexto ano era chamado de quinta série, vocês devem lembrar, né? Falei, não sei mais dar aula para quinta série. Eles não calam a boca. E eu tinha uma necessidade louca que eles calassem a boca. Né? Se não calar a boca, eu não sei dar aula. Por quê? Porque eu tive professores que davam aula como? Falando. Eles acreditavam que o conhecimento estava na cabeça deles e que o conhecimento tinha que ser transferido da cabeça deles para a cabeça do aluno. Por onde que o conhecimento sai da cabeça do professor? Boa pergunta. O conhecimento sai da cabeça do professor pela boca. Presta atenção a tudo que eu falar, porque o conhecimento está aqui. Ele desce, se transforma em palavras e sai em sua direção. Mas por onde o conhecimento entra na cabeça do aluno? Boa pergunta também. Na cabeça do aluno, o conhecimento entra pelo ouvido. Logo, ouve, garoto, ouve, garota. Escuta o que eu estiver falando. Se você falar junto comigo, você não aprende. Porque o conhecimento sai pela minha boca, você fala junto, não ouve e não entra aí. E se você se mexer muito também, eu falo daqui, nisso que eu saio daqui, ó, passou direto. Entende por que aluno muito agitado não aprende? Porque ele não fica caladinho. Quem é um bom aluno? O bom aluno é aquele que assiste a aula assim, ouvindo. Melhor ainda é aquele que vira de lado, para o ouvido ficar na direção da boca do professor. Sai daqui e entra lá. Né? Aquele menino é ótimo, assiste aula, facilita. Né? Sai daqui e entra direto, fica quietinho, paradinho. Por isso que ele aprende tudo. Os nossos professores diziam coisas pra gente que reforçam isso. Vê se vocês lembram. Fica quieto, enquanto um burro fala, o outro abaixa a orelha. Teve professor que ouviu, e até hoje eu não entendo esse ditado. Eu ficava assim, meu Deus, ele está chamando de burro também? Um burro, outro burro, é isso? Né? Mas eu tive professor que fala, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Significa, abaixa a orelha que é para poder entrar, o que sai daqui e entrar aí. Se você falar junto comigo, você não aprende, porque aprender é ouvir e ensinar é falar. Sabe isso que eu estou falando aqui, gente? É isso que está no nosso gen pedagógico.
A sua genética pedagógica é composta por isso que eu acabei de falar. A crença de que ensinar é falar e aprender a ouvir. Então não me dá um aluno que fala muito, não. Inferno. Agora não cala a boca. Há 16 anos atrás, a minha crise envolveu isso. E eu entrei em crise mesmo. Eu falei assim, meu Deus, eu não consigo mais dar aula para a quinta série. E aí eu comecei a buscar ajuda. Até porque 16 anos atrás eu já dava palestras. Olha como é que a nossa prática é um pouco desconectada, né, do nosso discurso. Há 16 anos atrás eu já tinha um discurso lindo. Nossa, eu já falava da importância da interação professor-aluno, a importância do olhar o aluno como um ser individual, né, do facilitar a descoberta ao invés de entregar o conceito pronto. Eu já falava sobre, dava curso, dava aula em faculdades, dando aula sobre isso. E eu lá na minha turma de 6º ano, passando um perrengue. Né? Dentre todos os sentimentos que eu senti naquela época, eu também senti vergonha. Eu falei, gente, se alguém descobre que eu estou com dificuldade com a minha turma de 6º ano, o meu discurso vai por água abaixo, não é isso? Quem vai acreditar em alguém que diz um troço que não consegue colocar em prática? Então a minha crise foi uma crise muito séria, me permitiu revisar um pouquinho essa questão que estávamos falando, né? Do olhar, do ver, e eu pude ver o que eu não queria ver. O que eu não queria ver? Que eu não sabia mais dar aula para eles. Por que eu não queria ver isso? Porque isso ia me dar um trabalho danado. Isso ia me dar um trabalho. Era melhor eu falar para minha coordenadora assim, só quero pegar ensino médio agora. Pronto, me dá só ensino médio. Quero mais quinta série, não. É mais fácil fugir do problema, não é? É muito mais fácil. Mas aí eu reuni forças, né? Claro que a terapia ajudou bastante. Tem que ter, porque senão, no meu caso, tem. Ainda falei assim, eu quero, me dá 6º ano, vou pegar 6º ano até aprender a dar aula para eles. E tenho o maior orgulho de dizer, né, que eu já acho que aprendi a dar aula para eles. Eu já sei dar aula sem falar, estou aprendendo a dar aula para eles, né? Já sei dar aula sem falar. É possível dar aula sem falar. Bom, e aí, gente, uma outra questão que tem a ver com o nosso olhar, com a nossa postura apreciativa, com o nosso olhar inclusivo, uma outra questão é essa questão que o grande Leminski, né, aqui, paranaense, fala, né, num dos seus poemas. O que eu mais gosto no poema do Leminski é o tamanho do poema, né, ou seja, acabou. Começa, acaba logo e diz tudo, né? E diz tudo, e ele fala, vai me ver com outros olhos ou com os olhos dos outros? Vai me ver com outros olhos ou com os olhos dos outros? Eu gosto muito dessa pergunta. E aí, você vai me ver com outros olhos ou com os olhos dos outros? Já aconteceu com você, no ano anterior, você vai pegar uma turma no ano seguinte, aí você está lá na reunião, lá em dezembro, no início do ano, né? Reunião de planejamento. Aí você diz assim, o colega diz assim, você vai pegar que turma? Ah, eu vou pegar essa aqui, ó, 704 e tal. Ih, 704? Foi minha ano passado. Olha, se prepara. Eu não quero te desesperar não, mas se prepara. Olha, você vai ter que ter muita fé para pegar essa turma. Tem um indivíduo lá, um guri desse tamanho, um tal de Davi, um lourinho gordinho. Um lourinho gordinho, o garoto vai infernizar a tua vida. Aquele garoto quase me matou no passado. E aí olha só que loucura. Como é que você entra na sala de aula, primeiro dia de aula? Bom dia, lourinho, bom dia. Você, seu nome? Davi, você mesmo, senta aqui. Aí o Davi, muito prazer, para a senhora também, tá? Muito prazer e tal. Depois eu dou muito prazer, primeiro senta aqui. O que eu fiz? Nada, é para não fazer, eu já te conheço. Eu já te conheço. Primeiro dia de aula, já estou de olho em você, hein? Eu já sei que tu não me engana, não. Né? A gente já entra, tipo assim, já tem a tua ficha. Eu tenho um colega que fala assim, já tem a tua ficha. Falo, nossa. E aí, tem que olhar para o que Leminski fala nos seus poemas, né? Vai me ver com outros olhos ou com os olhos dos outros? Nunca aconteceu na vida de vocês, de alguém te prevenir sobre um aluno, que quando você conhece pessoalmente, lida com ele, qual é a tua surpresa? Gente, o garoto é um barato. O garoto é muito legal. O garoto é meio agitadinho, meio engraçadinho, mas tu vai lá, tu controla bem. É esse garoto que ela disse que infernizou a vida dela, qual é? Já aconteceu isso com vocês, não? De vocês
caramba, ela me falou a respeito, mas eu não estou achando a mesma coisa que ela me disse. Paulo Leminski na veia. Vai me ver com outros olhos ou com os olhos dos outros? Isso tem a ver com o processo de construção de vínculo, porque isso determina o meu olhar para esse outro, para essa criança, para esse adolescente.